Discordâncias, onde as opiniões se cruzam, se confrontam e fazem pensar. Com Alferes Pereira, Délio Carquejo e Filipe Dias, todas as quintas-feiras, às 19 horas, na sintonia Discordâncias, o debate que dá que pensar. Olá, está no ar mais uma edição do Discordâncias, o debate que dá que pensar. Esta semana centramos atenções nas acessibilidades do Hospital São Sebastião. A unidade hospitalar foi inaugurada em 1999, mas a verdade é que serve atualmente cerca de 330 mil utentes de toda a região. O caos no trânsito junto à rotunda do hospital e não só tem-se intensificado nos últimos tempos e por isso importa abordar este dossiê. No Discordâncias desta semana olhamos ainda para a primeira Assembleia Municipal, neste novo ciclo político, um órgão autárquico onde a direita se reforçou desde as eleições de 12 de outubro. Da esquerda só resta o PS, com 10 deputados e 5 presidentes de junta. À direita, PSD saiu reforçado, Chega também cresce e a Iniciativa Liberal mantém o deputado único. Que ilações podemos retirar após esta primeira sessão sobre as dinâmicas das diferentes forças partidárias? Uma questão para colocar ao nosso painel residente. Se der tempo, contamos ainda a mergulhar na magia do Natal e tocar ao de leve em Perlim e na programação natalícia de Santa Maria da Feira, que arranca já amanhã, sexta-feira. Para debater tudo isto estão em estúdio os comentadores residentes, Alferes Pereira, Délio Carquejo, Filipe Dias. Boa noite aos três, obrigada pela presença aqui nos estúdios. Começamos pelo tema das acessibilidades do hospital, que tem dado também muitas dores de cabeça a quem circula aqui no centro de Santa Maria da Feira, e se calhar começo pelo Délio, até que está de regresso, não esteve connosco na última edição. Délio, eu não sei por onde é que quer começar este dossiê. Sabemos que se tem intensificado agora este problema nos últimos tempos. Por onde é que quer começar a análise? Antes de mais, quero começar por desejar também boa noite à Filipe, aos colegas e também lá para casa, para quem nos está a ouvir. Nós tínhamos anunciado já que iríamos debater este tema e este tema não é de agora, portanto é um tema que já vem muito de trás. Sim. E que tem a ver com um problema que é crónico no nosso município e que tem a ver com a instalação de grandes superfícies comerciais em determinadas zonas críticas. E o que acontece aqui neste espaço em concreto, nesta zona em concreto, é exatamente isso. Nós temos ali uma confluência de duas grandes superfícies comerciais e que confluem direto ou indiretamente com a entrada na cidade de Santa Maria da Feira e também numa zona que é vital, que é aquela que é o Hospital de São Sebastião. Portanto, um instrumento que é crítico naquilo que é da gestão municipal e, portanto, nós teríamos sempre que ter em atenção quando decidimos ou temos determinadas decisões de ter isso em consideração. E já na altura eu me lembro, quando foi lançada esta obra do Mercadona, de que já existia o Lidl, portanto do lado esquerdo, quem vai daqui para Rio Maior, quem vem de Rio Maior para cá, ou de São João de Ver, fica do lado direito. Esta questão da criação também do Mercadona iria intensificar o congestionamento desta zona de Santo André. E tanto mais que, na altura, houve a proposta, ainda há tempo, para que se pudesse colocar uma via dedicada para que os carros de emergência pudessem circular em direção ao hospital. E todos nós sabemos que, mesmo assim, muitas das vezes é muito difícil para as ambulâncias e para outros carros de emergência circularem paralelamente, porque depois vão desembocar a uma área que é a mesma para as viaturas ditas normais e estas viaturas de emergência. Dito isto, tínhamos um problema e agora estamos a viver, no fundo, ou ter o preço daquilo que é o crescimento. Portanto, um crescimento também da própria cidade de Santa Maria da Feira, que nesta zona de Santo André já o falamos bastante e vamos continuar a falar, que é uma área de crescimento de Santa Maria da Feira, e o próprio hospital, que tem uma abrangência tremenda em termos de utentes. Com isto também se adensou a questão do próprio hospital e da administração do hospital ter começado a ter um parque pago dentro do próprio hospital. Sim. Ainda vai piorar com a questão do próprio Lidl e Mercadona agora também colocarem cancelas dentro dos seus espaços comerciais e assim controlando também mais aqueles que se queriam deslocar ao hospital e que estacionavam neste estacionamento das grandes superfícies e que passavam ao de leve porque não havia este controle e que agora vai passar a haver.
E, portanto, temos aqui um grande problema em termos de resolução. Portanto, nós temos uma infraestrutura insuficiente, o hospital serve uma população muito maior do que aquilo para que foi dimensionado. Sim. E causa estas dores de crescimento e uma sobrecarga nesta via de acesso. Por outro lado, já referenciei a questão do novo sistema de estacionamento pago, para os utentes quanto para os funcionários. Sim. A falta de informação prévia, e já termino, a falta de informação prévia, muitos condutores só descobrem as restrições de acesso ou lotação ao parque já dentro do hospital. Sim. Isto obriga a inversões de marcha e agravando ainda mais o trânsito. E tudo isto desemboca numa situação que é o impacto que isto tem na produtividade municipal, ou seja, nós vamos ter funcionários do hospital a chegarem tarde ao trabalho, vamos ter escolas com pessoas a chegarem tarde às escolas, aos tribunais, aos serviços públicos devido a este congestionamento. Isto é a nota introdutória. Eu podia já partir por aqui para a outra parte, que é que solução a médio e longo prazo nós podemos ter, mas penso que queres passar uma primeira ronda. Sim, pelos colegas. Também podemos já palpar terreno e perceber também aqui as sensibilidades. Esta questão. Sim. Alferes, agora passando para ti. Boa noite a todos os nossos ouvintes, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite, Filipe. Eu começo por dizer logo uma coisa que me parece óbvia. Aquele projeto, há uns anos atrás, já nasceu torto. Como disse o Délio e bem, na altura que fizeram aquela via rápida, digamos, aquela via verde, que por acaso é vermelha, que seria assim, uma coisa até bastante inovadora, nunca se tinha visto nada em Santa Maria da Feira parecido, e nunca se tinha visto, de facto, que era uma coisa fantástica. A ideia não estava má, o problema é na rotunda que depois as coisas complicavam-se. Eu sugeri na altura, portanto, não sou nenhum expert na matéria, longe disso, mas como ando muito de carro e ando em horas impróprias por vezes, impróprias em termos de trânsito, entenda-se, eu sugeri uma coisa que parecia-me simples, quer dizer, não sou propriamente doutorado na matéria, que era nas rotundas ter uma via pelo centro da rotunda, uma via de outra cor, que seria o seguimento da via que está sinalizada a vermelho, e que as ambulâncias passariam pelo centro da rotunda e continuariam do outro lado na faixa vermelha, e quando chegassem à rotunda do hospital, que é suficientemente grande para pensar uma coisa destas, entravam na própria rotunda, faziam ali uma curva mais pequena e entravam junto ao hospital, que podia até ser um piso mais levantado, um bocadinho, na entrada do hospital. Isso são questões técnicas que depois o pessoal técnico daria a melhor solução. Disseram-me que não era preciso. Não era preciso, bastava aquela via vermelha, aquela via especial seria suficiente. Não foi. Não foi, e vimos muitas vezes o Calvário, ou domingo tarde, por exemplo, que é um dia complicadíssimo para aquele espaço, vimos as ambulâncias ali em cima da rotunda, com as frentes metidas nos carros, os carros a fazer marcha atrás, a tentar deixar de passar a ambulância, uma aflição terrível muitas vezes, porque quem vai ali em marcha acelerada numa ambulância não irá propriamente descansado, portanto é uma situação sempre pelo menos de urgência, mas muitas vezes até de emergência. E essa situação foi levantada por mim e por várias pessoas, não fui o único, por várias pessoas que levantaram isto à Câmara, e a Câmara Municipal entendeu. Na voz do Sr. Presidente, aliás, foi o Sr. Presidente que defendeu esta solução, Presidente antigo, Emílio Sousa, que defendeu esta solução. Achava que não havia problema nenhum. Houve e há problemas. E, portanto, aquilo foi mal projetado e trouxe problemas graves até hoje. E a prova de que foi mal projetado é que, envolvidos meia dúzia de anos, porventura, já estamos a repensar aquilo tudo outra vez, já estamos outra vez a redimensionar aquilo tudo. Era preciso perceber, e não seria difícil perceber isso, que a zona do espaço acionista está num franco crescimento, talvez a zona de mais crescimento da cidade. É preciso não esquecer também que aquela via cada vez mais se afirma como uma via de tráfego da zona de São João de Beira e de Rimião e aquela zona toda, que é uma via com muito movimento. É preciso também não esquecer que muita gente, por causa desta rua aqui que passa ao lado da rádio, a 5 de outubro, e de outras vias de acesso, escolhiam aquela zona para fugir ao trânsito daqui. Esta rua, muitas vezes, às 5 e tal, 6 horas do trânsito está parado, como nós sabemos, literalmente parado. E, portanto, isso levou a que, de facto, aquela via começasse cada vez mais a ficar complicada. Neste momento temos as obras a decorrer. Há uma coisa que não se percebe, como é que se faz obras ali na altura do Natal, em dezembro, novembro, dezembro, quando tem 2 hipermercados, que na altura do Natal
são muitíssimo frequentados, ainda mais. Com um grande evento a acontecer. E a outra parte que eu ia dizer, com um grande evento, aliás, penso que falaram há bocadinho do evento, até Sim. aqui, vi ali a vereadora e o diretor-geral de Feira Viva, portanto, estariam a falar do Perlim, com um Perlim a acontecer, que é um evento que traz milhares e milhares de pessoas à cidade. É aqui um problema de programação, um problema de articulação entre as diversas áreas para perceber que este mês e o mês da viagem medieval não seriam os melhores para fazer estas obras, digo eu. Mas passa a palavra ao Filipe, que ele, como é o porta-voz do poder, pode ter aqui alguma... O Filipe está aqui para se representar a si próprio. Filipe, temos aqui diferentes sensibilidades políticas, é esta a lógica também deste programa. Filipe, num ponto de vista, ainda estamos aqui à parte de terreno, também fazer um pouco o diagnóstico, falar aqui sobre algumas soluções que que foram na altura propostas, que não se adotaram. O que é que te apraz dizer nesta primeira ronda? Depois já vamos também perceber quais são as soluções a curto e a mais médio e longo prazo. Boa tarde, Filipe. Cumprimentar aqui o Alferes, dar as boas-vindas novamente ao Délio e dizer que aos nossos ouvintes com clareza que eu represento-me a mim próprio, não sou indicado por nenhum partido, sou presidente de junta de freguesia eleito pelo PSD, sou militante do PSD e vai-me trocar um bocadinho na minha nota final. Eu queria hoje, no meu pior, porque era nota final, mas vou passar para o pior, que a maior independência não é não ter militância nem ter partido, é mesmo tendo partido ou tendo militância saber dizer que podemos concordar ou discordar de alguma coisa. No entanto, pegando nesta obra que estamos aqui a falar, concordo, até porque eu sou alguém que vem diariamente a Santa Maria da Feira, que há aqui um congestionamento brutal a nível de trânsito e não podemos escamotear aquilo que está a acontecer. Santa Maria da Feira, neste momento, tem ali um estrangulamento, neste momento, que é decorrente de um conjunto de fatores. Portanto, vamos primeiro à identificação do problema. Aqui a identificação do problema passa, como é óbvio, e concordo em parte com o que o Alferes disse, portanto, eu, enquanto cidadão na altura, tinha alguma estranheza, não sendo eu técnico de trânsito, principalmente por causa do separador central, que não permitia alguma fluidez, ou seja... Que, entretanto, vai ser rebaixado ou desaparecer, já vamos falar sobre isso. Parte. Portanto, há ali aquele separador central que colocava até na marcha lembramos que aquela marcha que existe agora, aquela parte pintada a vermelho, inicialmente no projeto não existia. Quando foi feito... Não, era isso que eu disse. Portanto, isso, sim. Exatamente, só lembrado que foi feita uma adaptação, portanto, é algo que, efetivamente, quando foi construído, aquilo tinha sido construído da melhor forma e o separador, eu sei porque é que o colocaram lá, ou acredito sempre que o colocaram lá, que era uma questão de regra de trânsito, para normalizar ali um bocadinho o trânsito, mas congestionou. Há aqui dois pontos que não podemos também escamotear e não podemos tirar de cima da mesa na análise. Um deles é fruto do crescimento, fruto do desenvolvimento, que o Délio disse muito bem, portanto não fui eu que disse, mas Santa Maria da Feira está a evoluir, está a crescer. Há neste momento uma... A evolução não é a mesma coisa que crescimento. Mas eu estou a dizer os dois. Este argumento é do PSD. É o tipo de câmaras a isto. É uma cidade. São dois conceitos diferentes. Eu estou a usar os dois. Eu estou a usar os dois porque Santa Maria da Feira está a crescer exponencialmente. A nível de habitação, a nível também daquilo que é a sua dinâmica, a sua orgânica, a nível de serviços. E isso é óbvio que vai colocar alguma pressão. Mas aí também, e sendo aqui advogada do diabo, Filipe, peço desculpa, mas aí também houve então uma falta de visão ou de planeamento, de pensar o crescimento da cidade. Está a criticar a Câmara de forma frontal e direta. Estou surpreendido com a minha vida. Já lá chego, não estou a criticar minimamente, porque eu criticaria a Câmara Municipal e criticarei sempre a Câmara Municipal sempre que entender que eu tenho que criticar. Claro. O que não podemos deixar de notar é que existe um crescimento exponencial, e a palavra exponencial vai, desculpa, mas contra aquilo que estás a dizer, portanto não vou fazer qualquer crítica, ou um crescimento nos últimos anos que está a fazer com que haja alguma sobrecarga a nível não só da habitação, mas também de serviços, que faz alguma sobrecarga de trânsito aqui no centro de Santa Maria da Feira. E há outro fator que tudo em conjunto acabou por potenciar tudo isto, que foi a colocação do parque de estacionamento do Hospital Santa Maria da Feira, Centro Hospitalar de Dorivoga, pago. Que, atenção, não é nada que não aconteça em qualquer outro hospital. Se for o Hospital de Gaia, tem um estacionamento pago. E apenas, se for ao Porto, tem um estacionamento pago. E apenas dar aqui uma nota, porque isto foi debatido na última reunião de Câmara, eu estive presente, e o Presidente da Câmara disse que também parte do problema em relação ao trânsito estar mais difícil na questão da rotunda do hospital é que o sistema de estacionamento não está ainda a funcionar em pleno. Tem a ver com o leitor de matrículas. Se calhar dar essa nota, porque para depois não ser aqui mal entendido, que parece que estou a criticar, mas não é o caso. Portanto, critério é sempre que for criticável. Neste momento, é verdade que a pressão que está a ser colocada neste momento, e eu sou frequentador desta via, para chegar aqui e passar por lá, neste momento não é da totalidade da falta de divisão de planeamento. Ou
Só o simples facto do hospital neste momento ter este estacionamento e efetivamente a sistema casado, principalmente aqui este local onde nós estamos neste momento, a partir da 5 de outubro, quem vai por trás do hospital, que há em altura de ponta, temos aqui um estrangulamento que faz com que a 5 de outubro também se estrangule mais e isto tudo afeta, portanto, Sim, claro. não é apenas na parte central do hospital Sim. que está neste momento a acontecer esse problema. Neste momento temos até a própria hospital a colocar homens, quando digo homens, sempre lá fui homens, mas pessoas, permitam-me dizer assim, a coordenar os tickets, não só para Agilizar o poder processo. agilizar, mas também para agilizar o processo, Sim. para ser mais rápido. Portanto, há aqui uma fase de adaptação que o próprio hospital está a ter também ao processo e Santa Maria da Feira está a ser fruto também, está a sofrer com isto que está a acontecer. Nós depois podemos ir àquilo que é o ponto, o que é que irá acontecer, mas nesta primeira fase as obras têm dois sentidos. O primeiro sentido é haver aqui, como é óbvio, também uma reorganização do trânsito naquela zona, principalmente na zona de Santo André, para quem conhece, na zona do Mercador, na zona do Lidl, faça a publicidade, em que neste momento temos uma via de rodagem, quem vai de Santa Maria da Feira para Rimião, e temos 1h30 quem vem de Rimião para Santa Maria da Feira, que é uma para trânsito normal e uma de veículos de emergência. O que está a acontecer neste momento com estas obras do Mercadona, que são, pelo que eu consegui averiguar, decorrentes também de um processo de licenciamento normal que teria que ser feito, portanto há uma adaptação interna e externa daquilo que é a faixa de rodagem. O próprio Mercadona vai colocar também, disse o Délio bem, o sistema de parqueamento, portanto, para controlar a semelhança do que o Lidl também já tem. Portanto, esse licenciamento pressupunha esta obra que está a ser feita. Vai passar a ter duas vias, quem vai de Santa Maria da Feira para Rimião, e vai-se manter as 1h30, portanto eu digo 1h30 porque Sim, para já. em caso de aperto máximo teríamos sempre ali um escoamento. Vai ser feito ali, então vai-se manter a via de rodagem de trânsito normal e a via de rodagem de trânsito de emergência. Deve haver um rebaixamento do separador central. Sim. E um rebaixamento também dos passeios. Um encurtamento do passeio, sempre mantendo aquilo que são os limites mínimos, legais por lei, mas que vai acontecer essa obra. E essa obra acredito eu também, acredito a própria Câmara Municipal, como disse em reunião de Câmara, e também acredito também que vai ajudar um pouco a fluir melhor, porque se a saída for mais rápida, a entrada também, embora nós não vamos aumentar as vias de entrada na rotunda, nós vamos aumentar as vias de saída e vai permitir com que seja à partida mais fluido. Também, só mesmo para finalizar, até porque vou um bocadinho mais tenso com os meus colegas, dizer que relativamente a esta obra em concreto, estamos a falar de uma obra de 520 mil euros. Sim. Que está a ser suportada na atualidade pelo Mercadona. E é uma primeira fase de uma segunda fase que aí sim acredito mesmo que vamos respirar melhor. Sim. Que depois podemos passar para uma segunda Eu fase. posso até apresentar essa segunda fase e lançar já a segunda Essa segunda ronda. fase vai ter mais vias de um lado e do outro. Sim. E a via central que vai permitir então que o trânsito consiga fluir de emergência com maior rapidez. Quanto ao tempo de obra, a obra foi lançada agora, estava-se pressuposto para 2 meses. Eu hoje tive o cuidado de tentar perceber, antes de vir para o programa, qual é que era o estado da obra, se estava em tempo, se não estava, e como foi dito é que está a andar mais rápido até do que era suposto, e os 2 meses pressupostos para a obra, estamos em 3 semanas de obra neste momento, sensivelmente, poderemos já no final da próxima semana ter uma abertura de via. Portanto, está a ser acelerado, tendo em conta aquilo que é o aproximar da altura de Natal. Temos Pralinha a chegar, temos o mercado de Natal, temos o Mercadona e o Lidl que vão ser muito também utilizados, e temos também o Hospital São Sebastião, que nesta altura, ainda por cima com os casos de gripe A que existem, que vão ser ainda mais, pode ser mais utilizado. Portanto, só para dar aqui um lamiré, poderá ter aqui um transtorno que há, mas também é o tempo de obra. Enquanto há obra, vai haver um transtorno maior, mas acredito que depois da obra pronta vai facilitar o trânsito. Pronto, apenas dizer que esta segunda fase da obra será já a cargo do município de Santa Maria da Feira. O objetivo é avançar já no próximo ano e ter 2 faixas de lá para cá, no fundo, ou seja, de quem vem da Mercadona para o Hospital São Sebastião. Tem também a questão de rebaixar também o separador alto. No fundo, a Quinta do Reboleiro vai recuar, já houve negociações com o proprietário. O objetivo é também que o trânsito consiga fluir. Já há 2 anos que está aprovada essa... Muito bem, de uma forma mais... o objetivo é que o trânsito também possa fluir. Délio, esta é a solução a curto prazo que poderá ajudar a melhorar este congestionamento de trânsito? Bem, todos nós chegamos aqui a uma conclusão que é a questão do planeamento urbano integrado, ou seja, esta questão de planeamento deveria ter existido
Eu tive responsabilidades nos últimos anos, enquanto membro também como vereador da Câmara Municipal, e muitas das vezes, e trouxe sempre ao de cima esta questão da necessidade do Mercadona, por exemplo, abrir lateralmente uma entrada e uma saída, porque esteve a funcionar em termos provisórios e não houve constrangimento nenhum, antes pelo contrário, fez com que, e ainda está a acontecer, por causa desta questão da obra, acontece naturalmente uma entrada e saída, e é sempre uma segunda alternativa. Sim. Que eu sempre defendi, mesmo na situação atual. Mas mesmo obra vai ser garantido mesmo que obrigasse até os carros a irem por ali acima, mas nem havia essa necessidade, bastava o tracejado de um lado e do outro. Eu peço desculpa, não me estou a recordar do nome da rua, mas é pela lateral que sobe daquela que vem dar aqui a 5 de outubro, não é? Portanto, a do Calvário. Vai dar ao Calvário. A Rua do Calvário. Sim. Penso que é a Rua do Calvário. Sim. Agora estou-me a recordar. Não sei se tem o nome do Calvário, mas... Santo André para cima, sim. Portanto, a Rua do Calvário... Não sei se tem esse nome, mas tem lá Calvário. Portanto, que acontece neste momento e que é uma alternativa mais do que viável, independentemente de haver ou não haver depois, mais tarde, e penso que também passa por aí uma perspectiva da Câmara Municipal de, efetivamente, nessa via também fazer alargamento. E que mais dia menos dia vai ter que acontecer, porque também essa via é, de facto, uma via com muita fluidez. Portanto, esta questão do planeamento é muito importante, e a questão da infraestrutura diária. Rua do Calvário. É a Rua do Calvário. Tem vários calvários, e, portanto, veio-me à cabeça, de facto, esta situação. Depois, a questão da infraestrutura viária, ou seja, a construção do futuro túnel da Cruz, com a entrada dedicada para o hospital, que era algo que era fundamental, e que é fundamental, portanto, vamos acreditar que o projeto irá para a frente nos próximos anos e vai permitir, de facto, separar aqui alguns fluxos e utilizar faixas atualmente reservadas para emergência como vias normais de circulação, e, portanto, isso será uma mais-valia. Depois, também é necessário estudarmos aqui a criação de novas vias de acesso ao hospital, ou ampliar as já existentes, que é o caso que a Câmara Municipal está a tentar fazer para distribuir melhor o tráfego. Por outro lado, eu acho que uma das situações, estou aqui a apresentar algumas das possibilidades, é também a promoção de transportes alternativos. Portanto, incentivar o uso do transporte público, da partilha, mas sobretudo de haver a possibilidade de minibus, por exemplo, de determinadas zonas onde possa haver aparcamento dedicado, por exemplo, ao hospital, em que eu sei que se estacionar ali o carro, eu sei que em 5 minutos tenho acesso ao hospital sem constrangimento, e haver este contínuo que já se utiliza em muitas das cidades que nós visitamos. Parece-me um pouco utópico, até porque o atual sistema de transporte que temos não funciona. É lógico. Portanto, criar mais uma rede que de repente poderia funcionar. Mas sim, são soluções. Mas esta aqui ficaria na dependência da Câmara Municipal. Sim, por exemplo, estamos a dar aqui algumas alternativas, enquanto que a outra está dependente da área dos transportes metropolitanos do Porto, e que nós sabemos que o poder aqui é um bocadinho limitado da autarquia relativamente à reivindicação deste lote que nós temos como neste momento como um serviço que não é mau, mas para lá caminha, não é? Portanto, com muitas queixas. Neste momento, aquilo que eu acho que poderia já ter sido feito é melhorar a informação nas vias de acesso. Ou seja, vocês tocaram aqui num aspecto que também foi falado nessa reunião de Câmara e que tem a ver, de facto, com o sistema de leitura de matrículas. Eu também falei na minha introdução que, de facto, quando os carros chegam ao interior do hospital e têm que fazer a inversão de marcha, vão constranger toda a entrada do tráfego na via normal. Então, esta questão de nós termos painéis informativos com a identificação, que é uma coisa básica, é um aplicativo que está instalado e monitorizado. Mas já existe algum, ou seja, a sinalética é para o utilizador comum do Hospital da Feira, que vinha cá ao hospital e não tinha, chega ali e não vê, mas já temos nesta altura, quando entramos no hospital... Mas a questão é, Filipe, às vezes o parque está lotado e as pessoas depois têm que esperar que saia gente do hospital e aquilo barrila ali o trânsito todo, ou seja, a informação de que o estacionamento está lotado deveria estar no exterior, Filipe, do hospital, para evitar aquele entupimento, até para as ambulâncias poderem passar para irem para as urgências, por exemplo. Temos que deixar a via aberta para as ambulâncias poderem entrar, porque só tem uma via de entrada, muito estreita. E depois, se estivéssemos a falar numa via que tivesse, imagina, 500 metros até chegarmos à entrada do hospital, em que essa via é única e simplesmente para o hospital, teríamos ali 500 metros de folga para termos ali uma meia dúzia ou 10 carros ou 15 carros que não perturbam nada a questão
daquilo que é o trânsito normal. Não, aqui estamos a falar, o espaço está em cima da rotunda, que independentemente de ter uma dupla via, a própria rotunda, não permite este escoamento muito rápido. Portanto, esta é a questão, e depois, isto imediatamente era isto, e depois outra situação, que é o hospital, de facto, ter aqui uma conversa com a entidade que neste momento está a monitorizar ou que instalou o sistema de parqueamento para que o sistema atual pudesse, de facto, garantir uma identificação de matrícula robusto e que tenham uma manutenção preventiva para evitar avarias frequentes, por exemplo. Sim. Não é? Aqui permite só, eu sei que existe para breve uma reunião entre o Centro Hospitalar de Dorivoga e o município no sentido de tentar perceber de que forma é que se pode mitigar esta questão, porque não é só o próprio, e acho que foi o Alferes que falou há pouco, que os próprios profissionais podem chegar atrasados aos serviços, neste momento os próprios profissionais estão a ser afetados também. Era o que eu estava a dizer, eu ia debater exatamente aí, ou seja, sei que há uma reunião nesse sentido para tentar, ou seja, perceber que está a haver constrangimentos neste momento no trânsito e na própria estabilidade de horários do hospital, perceber de que forma é que se pode aqui encontrar pontos de encontro para resolver, enquanto não há uma estratégia mais ampla, até porque estamos a falar de muito acesso, estamos a falar do entre Douro e Voga, vem aqui tudo parar, ainda agora ao VAR também tem aqui ligação com a OLS. Que existe, eu disse isso, que é uma população muito maior do que aquilo que foi dimensionado o hospital. Portanto, e depois, eu vou terminar por dizer que esta questão da avaliação das alternativas ao sistema atual, ou seja, com passos diferenciados para funcionários e utentes, ou zonas de estacionamento temporário para situações de pico. Portanto, são situações que podem ser equacionadas, podem ser colocadas em cima da mesa neste momento, trabalhadas entre os intervenientes, entre a PSP, o hospital e a autarquia, para que de facto se possa dar resposta rapidamente a esta situação, minimizando o impacto, porque isto nunca irá resolver o problema de fundo, que é um problema muito mais estrutural, que tem a ver com o pensarmos Santa Maria da Feira a médio e longo prazo, não deixarmos de pensar isto, porque nós estamos a ser muito redutores quando pensarmos que a questão do planeamento urbano se resume ao investimento que fazemos na requalificação da rede viária existente e na requalificação dos passeios no centro da cidade de Santa Maria da Feira. Isso é planeamento também, mas não é só. O planeamento a que eu me refiro é um planeamento muito mais alargado a áreas circundantes a Santa Maria da Feira que permitam, inclusive, ter este sistema que eu falei, que é a situação dos microbus, minibus, seja o que for, dedicados a determinados serviços, ou a passarem determinados serviços, para que não haja este constrangimento. Santa Maria da Feira ainda vai crescer mais. E todos nós sabíamos, toda a gente sabia, que a médio prazo Santa Maria da Feira ia ser uma cidade que iria ter a procura de outros munícipes, que hoje são nossos munícipes, que estavam noutros municípios, por tudo e mais alguma coisa, pelos constrangimentos da habitação, pelos preços da habitação, também pelo crescimento, muitas das vezes económico, de Santa Maria da Feira, e que se vai provavelmente agravar com a questão ainda falamos isto há 2 programas atrás, da questão do grande investimento da Lufthansa Technics, que quer queiramos, quer não, se estivermos a falar em cerca de 600 a 700 funcionários em pleno, é uma dinâmica que nós temos que, de facto, prever para o território, apesar de ser noutra área geográfica, mas que irá impactar também com... Estamos a falar ali reuniões em São João de Verde, são as freguesias que em princípio terão mais afetação direta, mas a ligação e que na tua Espargo... freguesia, permite-me dizer isso, eu ainda ontem calcei as minhas sapatilhas e os calções e a t-shirt e lá vai ele correr e reunião é sempre eleito nas minhas passagens, mas naquela hora que estamos a falar entre as 6 e as 7 horas da tarde, por exemplo, que é essa hora, nós temos um trânsito louco naquela via. Posso partilhar contigo que ainda hoje de manhã tive uma reunião com as Infraestruturas de Portugal exatamente para falar sobre as questões da 194, ou seja, a Avenida de Santiago, que é uma estrada que carece de algumas retificações e já pressupondo aquilo que poderá ser o aumento de tráfego, não só da Lufthansa Technic, mas também o crescimento do Lusoparque e já aquilo que é um crescimento sustentável que existe da Zona Industrial de Ramião, estamos a trabalhar exatamente na mitigação de alguns pontos críticos que identificámos naquela estrada. Muito Portanto, bem, eu passo. Muito bem, temos que também acelerar porque já passou meia hora de programa. Alferes. Em relação a soluções, será o projeto do Túnel da Cruz que mais à frente vai resolver todos estes problemas de acessibilidade? Não vai, até porque eu sou bastante crítico do projeto. O Túnel da Cruz não vai resolver muitas coisas, vai resolver algumas, não vai resolver muitas.
não vai resolver o trânsito na variante, como por exemplo algumas pessoas dizem, não resolve o problema ali na Cruz, naquela zona, junta os espacionistas, a zona dos espacionistas ao resto da cidade, junta, e é verdade, mas uma parte do túnel, enquanto não estiver completamente já em baixo, uma parte desse túnel vai estar aberto e, portanto, uma parte dos espacionistas vai ter aquela divisória, digamos assim, para o resto da cidade. Portanto, o túnel da Cruz provavelmente serei o único feirense a pensar nisso, mas eu acho que mais importante que era o túnel da Cruz, provavelmente era a tal variante inicial que teve pensada, que vinha agora, por exemplo, da rotunda de Pegeiros, da A32, que viria até aqui abaixo, a tal variante que passava ali por São Fins, passava por Escapães, Nadais, Milheiros, penso que ainda tocava em Pegeiros, passar ali em São Fins junto ao campo de futebol, ou à pista que a Câmara já fez, a pista de atletismo, que a Câmara já fez, aquela junto à pista, até para dar vista para a pista, e pá, aquela zona. Mas a questão aqui é que não podes dizer isso e não dizer também aos nossos ouvintes que a pista está com tudo feito para ir para a obra, e o Délio acompanhou como vereador da Câmara Municipal. Neste momento há um parecer da APA que não foi dado ainda, que está a limitar aquilo que é o início da obra. Um parecer da APA que está a limitar neste momento, tens toda a razão. Há um ano e meio. Mas e há quanto tempo é que se fala da pista? Já há o tempo de Alfredo Henriques. Está Vamos certo. passar à frente. Está certo, mas foi dado o passo tempo de para Alfredo isso. Henriques. Neste momento a pista pode ser uma realidade, bem ao parecer. Eu acho que depois de 3 semanas das obras terem começado, a Câmara e o Hospital irem reunir, são reativos e não preventivos. Estas coisas já deviam estar acauteladas. Para mim, o maior problema até está na entrada da cidade e não tanto na saída, porque a entrada da cidade parece-me que de facto tem mais problemas, não sei, eu não estou lá de manhã à noite a monitorizar quantos carros é que entram e saem, mas parece-me que a entrada é mais complicada. Entretanto, desta questão já falei. Há outra questão, outra grande obra que está a ser esquecida neste caso, nesta situação, e que deveria ter sido falada, e que foi falada muitas vezes em anos anteriores, que era uma via estruturante paralela a 5 de outubro. Isto foi anunciado pelo atual Presidente da Câmara, Avenida que na altura... Europa? Avenida Europa, Exatamente. Recordas-te do nome. Isto foi anunciado por um atual Não é do meu Presidente tempo da Câmara. aqui, Que vem Aliás. bater à Avenida Europa. Que vem da Avenida 5 de Outubro a bater na Avenida É uma Europa. paralela aqui, Paralela. ali à frente. Ali à frente, Queimem pelo cavaco. Exatamente, e pelo interior do Cavaco abaixo, que seria uma via estruturante e que supostamente já estaria quase para ser lançado concurso público. Isto foi dito há algum tempo. Não, ainda se falou recentemente também. Pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, na altura Vice-Presidente, e que agora Presidente. Não sei como é que está esse dossiê. Mas Era também uma já via muito importante. Deve estar esquecida, com certeza, não deve? Não está, Não, porque foi isso foi falada falado. e aí eu assisti, foi falada, não sei agora, não me lembro em que circunstância, mas ainda no último mandato, no último ano deste mandato. Sim, foi passado. falado. Essa via também é extremamente importante para definir exatamente numa lógica de zona e não apenas de rua a rua, para, de alguma forma, poderes pôr a mobilidade, seja ela... Estamos aqui até a esquecer, estamos só a falar da questão do trânsito, mas estamos a esquecer da parte pedonal, que é importante, e esta zona cada vez mais é uma zona de serviços e uma zona de habitação, e portanto a zona pedonal também é importante, e este juntar de todas as ruas e artérias e dos tais projetos que estão pendurados é importante para que se possa ter um melhor resultado final, coisa que não aconteceu quando se fez ali aquele mamarracho, que na minha opinião é o que existe ali, porque eu acho que aqueles 2 hipermercados nunca deveriam ter ficado juntos. É a minha opinião. Nisso concordamos. Não deviam ter ficado juntos. Quando muito passa a publicidade, uma situação parecida como o Pingo Doce e o Aldi, que já estão mais separados, independentemente de ter muito movimento ou ter pouco, nós não sabemos como é que isso vai ser e, portanto, temos que acautelar isso. Porque se tivesse o Mercadona ou o Lidl, que tem muito movimento onde está o Aldi, não havia tantos congestionamentos, porque a coisa está separada um bocadinho ali, não estão um em cima do outro. E que era perceptível que fosse acontecer. E termino com isto dizendo, como dizia o outro, read my lips, não vai ser resolvido o problema. Aquela zona ali vai ser sempre uma zona estrangulada. Com 2 faixas para cada lado, com ambulâncias num patamar superior ou inferior, seja lá o que vocês quiserem, aquela zona vai ser sempre uma zona muito congestionada. Porquê? Tem 2 hipermercados e é um acesso a um hospital e é um dos principais acessos à cidade. Não há solução para aquilo. Conforme aquilo está, não há solução para aquilo. Há projetos que possam, de alguma forma... Mitigar. Exatamente, mas não há, aquilo vai ser sempre uma zona complicadíssima, vai ser sempre uma zona de stress em termos de tráfego. Muito bem, Filipe, eu vou apelar à tua capacidade de síntese, se quisermos ir a outros temas, Dá 2, 3 tempo minutos. à minha capacidade de resposta também, ou seja... Partilhas esta visão fatalista do Alferes, que diz Exato. que não há solução, ou achas que é possível? Há aqui um ponto apenas que queria rebater. Mas rapidamente. Registro ao dia hoje, que eu afirmei isto, registro ao dia. Apenas tendo em conta, como é óbvio, aquilo que é a tua visão,
Mas aqui não é uma questão de reatividade, que é uma questão que o Centro Hospitalar de Dorivoga decidiu colocar. É uma decisão privada privada, quando digo, de gestão interna do hospital, de colocar ali o parqueamento. Portanto, neste momento, o município o que está a fazer é tentar ir junto da entidade, perceber de forma que podemos... Mas não foi isso. Filipe, eu discordo de ti aí. Não é só o hospital ter colocado o parqueamento pago. É que agora é também o Lidl e o próprio e era Mercadona, que isto acontecesse. Exatamente, certo. que tiveram que fechar porque viram que estavam a ser abusados, permitam uma expressão, naquilo que era a sua propriedade. Exatamente, mas o que eu só estou Como antes estava o hospital, diga-se também de passagem, claro. a gente estacionava lá para ir para o Porto, por exemplo. O que eu estou a responder foi dito foi reativo, não foi reativo, está a tentar solucionar um problema. Neste momento, esse parqueamento que foi feito por parte do hospital e que foi feito por parte dos dois hipermercados, quando começaram a sentir esse peso de tráfego lá, absolutamente legítimo. Neste momento a Câmara Municipal o que tem que fazer não é reagir, é resolver. E é o que a Câmara Municipal está a tentar fazer. Portanto, neste momento é uma questão de resolução. Ok? Portanto, é muito ponto aqui que uma questão de reação, não é uma questão de reação, uma coisa é dizer assim, é a Câmara Municipal que fecha o estacionamento do hospital e a seguir vai tentar resolver os... Desculpa, agora, vão começar obras naquela zona. O Lidl vai fechar o estacionamento. Já sabias com algum tempo, há meses. O Mercadona vai fechar o estacionamento. Já sabia há meses. Mais cedo ou mais tarde o que ia acontecer. Certo. O Mercadona faz isso em Lourosa há muito tempo, no sábado, por exemplo. E tu achas que essa obra está a ser feita? Foi planeada há um mês ou dois? Já sabia... Vais-me dar mais razão ainda. Já sabia que o hospital estava com o sistema pago agora. Exatamente. Quando se vai lançar uma obra destas, já se devia ter acautelado isto. Já sabia que isto já sabia que isto ia ter constrangamentos complicados, um deles por causa dos estacionamentos pagos e nas três superfícies. Mas qual é que era a solução aqui que a Câmara Municipal podia ter feito de forma proativa? É as mesmas que vai ter agora, que vai reunir agora com o hospital. Que é que a Câmara vai reunir com o hospital para quê? Para almoçarem juntos? Não, vai tentar apresentar soluções. Essas soluções podiam ter sido apresentadas há 3 ou 4 meses. Uma delas passa claramente por perceber que o sistema de leitura das matrículas não está a funcionar corretamente. Mas não é só isso. Uma das soluções podia ser também a entrada no Mercadona por uma determinada localização e uma saída por outro. Mas isso existe neste novo projeto. Foi o que eu disse há pouco. Eu não estou na posse do projeto completo. Foi falado na reunião de Câmara que esse problema ia ser solucionado também. Ou seja, que era uma das questões que estavam faladas, portanto, daquilo que eu auscultei também quem esteve na reunião de Câmara, porque essa era uma das soluções que estava claramente... Porque é efetivamente isso que acontece em Lourosa. E por isso é que não temos tanto constrangimento em Lourosa. Permitam-me só terminar eu não sei se vamos ter tempo para ir outros temas, só se forem telegráficos, 2 minutos cada um. Claro que sim, Filipe. Como é óbvio, não vamos deixar este tema a meio, não vais ter tempo. Pôr o cronómetro e acima de tudo também aqui responder àquilo que foi dito. E eu tenho dado margem para vocês responderem. A questão da reatividade apenas. Portanto, a Câmara Municipal, na minha opinião, está a trabalhar de forma ativa, não de forma reativa àquilo que está a acontecer. Já concordaram em discordar. Vamos seguir em frente. Deixa-me só dar aqui outra nota, que é, isto já está a ser pensado há algum tempo. Eu faço parte do grupo de trabalho, que há já mais de 4 anos, que se chamava Urbact. Sim. Que era exatamente um projeto que pensa e planeia aquilo que poderá ser o futuro de mobilidade e de acessibilidades a Santa Maria da Feira. Terminou agora esse projeto. Exatamente. Era um programa que foi trabalhado com várias pessoas de Santa Maria da Feira, oriundas de vários prismas. Eu estava lá numa lógica daquilo que era a minha ligação ao movimento associativo e também ao Fórum Social de Freguesia de Reunião, do qual fazia parte, e pude dar os meus inputs, perceber aquilo que podia ser pensar uma cidade mais acessível, uma cidade mais verde, mais móvel, em que claramente há aqui uma questão que é, nós pensamos a cidade do futuro, pensamos muito com a mobilidade, que é os transportes públicos. É um trabalho que tem que ser feito em Santa Maria da Feira. Nem tudo está correto. A mobilidade através dos transportes públicos em Santa Maria da Feira, a rede de transportes públicos tem que ser melhorada para pensarmos a cidade futuro. Mas também temos que pensar outra coisa, que é como é que vamos mudar a mente dos feirenses, que estão habituados a vir-se de carro até Santa Maria da Feira e que não vão deixar por ter 2 autocarros a passar à frente de casa Eu fui o tempo atrás durante 2 anos quase e aquilo às vezes era o único cliente lá dentro. Portanto, isto também é uma coisa que temos que perceber, que é realmente a rede de transportes tem que mudar e tem que ser melhorada, mas depois também a mentalidade dos feirenses e dos portugueses tem que mudar. Eu vivi na Alemanha e nunca tive carro na Alemanha e tinha uma rede de transporte espetacular, mas mesmo os alemães tinham intrincados neles aquela coisa de utilizar os transportes públicos. Nós feirenses vamos melhorar muito a nossa rede de mobilidade de transportes públicos, mesmo assim vamos manter aquilo que é a utilização do carro. Vou terminar apenas a dizer, a Túnel da Cruz pode não ser a solução total, Alfés, mas eu acredito que vai melhorar qualquer coisa. Claro que vai, pelo amor de Deus. E também temos aqui a segunda fase. Portanto, nós agora temos que pensar que o Túnel da Cruz será uma realidade. A 10, 15 anos, 20 anos, não sabemos.
Neste momento o que Santa Maria da Feira tem que fazer é planificar aquilo que é o futuro. Construção, falas da construção. Quando é que vai ser uma realidade? Desde planeamento, a construção e a conclusão e a utilização da A obra. Câmara Municipal tem trabalhado bem, tem feito pressão sobre os governos Neste momento sucessivos. o que a Câmara tem que fazer é exatamente a segunda fase, que vai ser ali ampliar para 2 vias de rodagem de um lado e do outro, ou seja, ali na zona, quem vai para o Mercadona, da Rotunda até a Reunião, aquele bocadinho até a entrada para a variante e a outra para a Rotunda do Calvário, vai passar a ter 2 faixas de cada lado e uma faixa central de rodagem de sentido bipartido para os transportes de emergência. Para isso é necessário colocar ali aquele muro da Quinta de Santo António, de Rita Reboleira, acho que é assim que o nome, portanto, é a segunda fase que vai entrar aí sim da totalidade da Câmara Municipal, que poderá continuar a haver problemas em Santa Maria da Feira a nível da entrada aqui na Rotunda, e não nos esquecemos há pouco de falar quando é a hora de ponta também da escola, aqui é o número 1, atenção, temos logo aqui uma questão que é uma situação que em hora de ponta, ou seja, temos muitos serviços aqui nesta zona, mas com esta segunda fase vai melhorar ainda mais aquilo que é a entrada e a saída de viaturas. Se nós temos este problema com uma via, há uma verdade que parece-me lá para Alice, com 2 será mais fácil de fazer. Estamos a cerca de 15 minutos do fim do programa. Eu acho difícil nós conseguirmos ainda ir à primeira sessão da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. Não sei o que acham. Consensos? Vamos lá no Santinho. Eu faço aqui uma ronda. 2 minutinhos. Filipe Dias, começamos por ti. Estiveste presente lá. também na Assembleia Estive Municipal, presente, como é sim, senhor. óbvio, enquanto Presidente de Junta Estou a também. ver. Registar alguns pontos. O primeiro ponto que registro é parabenizar a Presidente da Assembleia Municipal, a doutora Adelina Portela, pela forma como elevada e cordial como geriu todos os trabalhos e também de que forma é que conseguiu chegar a todos. Parece-me que é uma pessoa de consensos. Não é provavelmente a Assembleia Municipal mais quente que vai ter, a dezembro será muito mais quente. Esta também foi extraordinária. Portanto, É extraordinária. O facto de não ter pontos antes da ordem do dia também ajuda imenso. Sim. O facto de agora não haver pessoas inscritas do público também ajuda bastante naquilo que é alguns pontos sensíveis, alguma tensão, algum stress, algum atrito que às vezes pode haver na Assembleia Municipal, porque eu, embora agora seja eleito pela Junta de Freguesia, eu acompanhei todas nos últimos 7 ou 8 anos. Nos últimos 7 ou 8 anos, nos últimos 8 anos, terá havido 4, 5 que não acompanhei na totalidade das Assembleias Municipais. Dizer que, tendo como é óbvio, sendo democrata, o facto de termos apenas 4 partidos representados acabou por deixar novamente algum espaço para não é questão de ser maçador, mas quando tínhamos 7 partidos na mais Assembleia fácil Municipal, a gestão do tempo. a gestão do tempo, a gestão dos trabalhos, a gestão às vezes até de opiniões, muitas vezes era discordávamos todos da mesma forma, mas ou melhor, na mesma substância, mas de formas diferentes. Desculpem. E acho que o facto de termos 4 partidos acabou por ajudar um pouco também à gestão dos trabalhos e a quem acompanha a Assembleia Municipal ser menos maçador e perceber melhor qual é que é o ponto de oposição do outro lado. Dizer que gostei de ver os partidos da oposição no seu global. Portanto, a Iniciativa Liberal, o Rui, é alguém que prepara-se muito bem nos dossiês, mantém uma linha transversal daquilo que é a sua ideologia partidária, portanto, muito bem e a trabalhar muito bem. O Chega, temos que dar a mão à palmatória. Eles preparam-se. A Juliana está a ganhar traqueios, está a ganhar mas levou as intervenções preparadas. Mas levou as intervenções preparadas. Notava-se que ali, quando fugia às vezes um bocadinho da leitura, fruto de algum nervosismo. Quem nunca? É normal. Quem não? Está no Portanto, início. O facto de ter ali também o Luís André na mesa da oposição, acabar por dar ali algum conforto, às vezes víamos ele a acenar ou a dar alguma dica, falta isto. Portanto, há ali um trabalho de conjunto que está a ser feito e para trabalharmos temos que perceber aquilo que os outros estão a fazer, portanto, vamos para o nosso lado. Dizer que o grupo parlamentar do PS, eu já tinha dito isto, da Assembleia Municipal, tem muita competência, tem boas pessoas. Tem pessoas que têm... Eu discordo de algumas visões, principalmente às vezes de Daniel, às vezes de algumas visões de Daniel, mas são pessoas que preparam as suas apresentações, sabem apresentar, sabem falar, e isso acaba por ser um ponto muito positivo. Acho que a Assembleia Municipal está com uma grande elevação. Vou terminar com o grupo parlamentar do PSD, que tem no seu... tivemos aqui um pormenor logo, que foi a intervenção de um Presidente de Junta, é algo que é inovador nesta primeira Assembleia Municipal. Sim.
já tinha acontecido um presidente junto ao outro e falar quase em defesa da honra da freguesia, quando se fala de um tema de freguesia, como aconteceu agora com o Avelino, numa mudança de trânsito, em que foi fazer um esclarecimento apenas. Por causa das mudanças em Passos de Brandão. Em Passos de Brandão, mas tivemos o Pedro... Pedro Martins. Se mudou o trânsito há pouco tempo em Passos de Brandão. Já está outra vez a mudar. Pois digam que não foi, já no primeiro projeto, o Avelino disse que o primeiro projeto já estava pensado. Se o Avelino estiver a ouvir, eu sugiro. Ana e Ana, muda-se o trânsito lá em Passos de Brandão. O Pedro foi intervir num ponto que foi um ponto... Não é? Também. Parece, portanto, a análise da Assembleia Municipal, portanto, o PSD muito bem, com grandes quadros, o Carlos Seixas, João Cunha, claramente que são alguém que vem intervindo há muito tempo. Gostei de ver o Zé Carlos na mesa, alguém que foi um presidente de junta que teve um grande trabalho em Mos-Elos e que merece reconhecimento, juntamente com a Ana Patrícia, que é um dos grandes valores também do PSD e das juntas de freguesia. A nível de temas centrais, portanto, só dizer que foi mais ou menos unânime, foi tranquilo, e a nível da alteração do regulamento do programa de apoio às pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, acho que é algo que nós não devíamos se calhar perder tempo aqui para trazer este dossiê para cima da mesa para falarmos num programa, porque há aqui mudanças muito substanciais. O aumento de 20% para 50% do apoio do município em instituições. Do apoio em água de 15%, anual, da luz e gás em 5%, daquilo que são os apoios a entidades que não são comparticipadas. Poderá ser um tema interessante para falarmos até da questão das creches e dos lares e perceber também que, se este apoio faz mudar aqui também. E fica também aqui uma pequena, não alfinetata, mas percebemos que se nós queremos diminuir muitas vezes as taxas, portanto neste caso a receita, temos de diminuir o investimento. Eu não sou contra que as pessoas digam que devemos baixar os impostos. Temos é que ser corretos e dizer, se eu baixo os impostos vou ter que diminuir o investimento em algum lado. Sim. Onde é que diminuímos o investimento? E esse para mim é o ponto central e focal que eu lanço aos outros partidos. E quem está interessado em saber sobre a discussão sobre impostos pode rever a Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. Exatamente. Foi transmitida, está disponível no YouTube e houve também uma discussão em relação à baixa de impostos e do outro lado a questão do investimento. Délio, muito rapidamente, sei que não teve a oportunidade, penso eu, de estar na Assembleia Municipal, mas o que é que espera também neste novo ciclo político? Também uma Assembleia de sessão extraordinária, sem período antes da ordem do dia, ainda também muito tranquila. Sim, era expectável que isso acontecesse, o Filipe já o documentou, e relativamente, eu trazia aqui os pontos de concordância e discordância que também aconteceram nesta Assembleia, e um dos pontos onde houve essa discordância teve a ver efetivamente com a política fiscal, com o IMI, IRS e derrama, sendo que todos estão de acordo na questão da derrama, porque efetivamente devemos aplicar uma taxa máxima aos direitos de passagem, mas relativamente à questão do IMI e IRS, aí as posições continuam a divergir. Porquê? Porque o Executivo propõe manter as taxas máximas para garantir a estabilidade orçamental e financiar investimentos. O PS e o Chega votam contra, defendendo aqui reduções das taxas para aliviar a carga fiscal sobre os municípios e empresas. Não vou entrar em pormenor sobre o que é que cada um propôs, eu queria só dizer, porque fiz aqui essa compilação, relativamente à comparação fiscal entre Santa Maria da Feira e, por exemplo, a Maia. Em Santa Maria da Feira o IMI está em 0,365, a derrama está em 1,5, na Maia está o IMI a 0,32, ou seja, abaixo da média nacional e significativamente inferior àquela que está em Santa Maria da Feira. A derrama na Maia também está a 1,5%, com isenção para as empresas de menor dimensão, ou seja, vai um bocadinho de encontro àquilo que os partidos da oposição vêm reclamando relativamente àquilo que é a política de Santa Maria da Feira. Quais são as principais diferenças? A Maia cobra menos 0,045 pontos percentuais que Santa Maria da Feira, o que representa uma poupança significativa para proprietários de imóveis, por exemplo. O IRS, a Maia reduz a participação municipal, permitindo maior rendimento disponível às famílias. Qual é a justificação? É que a Maia aposta na competitividade fiscal para atrair investimentos e residentes, enquanto Santa Maria da Feira privilegia a estabilidade orçamental e o financiamento de serviços públicos. Conclusão relativamente a isto, e por aqui termino. Os municípios que lideram o ranking, e fui buscar um dos municípios que lidera, que é a Maia e Oeiras, mostram que é possível combinar uma boa gestão financeira com políticas fiscais mais favoráveis sem comprometer a qualidade dos serviços públicos. Aqui, quando os partidos da oposição propõem a redução das taxas em Santa Maria da Feira, seguem exemplos de municípios de referência que apostam em competitividade fiscal como motor de desenvolvimento, ou seja, isentando, muitas das vezes, as pequenas empresas que se diz, não, só a partir de 150 para cima, 150 mil para cima, é que deve. Portanto,
é isto, o resumo desta temática, que, atenção, não vamos discuti-la porque ela já vem sendo discutida há anos. Sim. Eu me lembro, estamos sempre a bater nesta tecla. Isso num programa desses. São questões de visão partidária, mas quer uns, quer outros, eu acho que há sempre maneira de lá chegar, e eu acho é que temos sempre maneira de podermos dar sempre um sinal de benefício às nossas populações. Exato, e a política também é uma questão de escolhas, por isso é que é também tão apaixonante, e se quiserem mais exemplos a comparar Santa Maria da Feira com outros municípios, a Assembleia Municipal também tem esse exercício durante a sessão, vários partidos também deram vários exemplos. Alferes, para fechar, rapidamente. Fiquei maravilhado de ver o Délio utilizar o Eiras como referência. Pronto, não, dei o exemplo da Maia. Também. E a Maia, as grandes infraestruturas criadas na Maia foi por um presidente do CDS, que depois foi do PSD, não é? Portanto, Alferes, rapidamente, para fechar. E manteve-se a política. Sim. A política fiscal, naturalmente, seria sempre o grande ponto de discórdia, não é? É em todas as câmaras municipais, é no governo, enfim, é no país todo, sempre com o poder a tentar esticar as coisas ao máximo e a oposição a tentar puxar para baixo, seja de uma forma, seja de outra. Aliás, viu-se no Orçamento de Estado, mas falarei isso mais à frente, do Orçamento de Estado, que com as escutes, então foi um caso. Neste caso da Assembleia Municipal, já foi tudo dito aqui, apenas dizer que espero um grande mandato do Will. Acho que o Rui é daqueles que não engana, portanto vai ser um bom mandato. É pena estar sozinho, porque um deputado municipal sozinho é um problema. Quando chegar àquela altura de dossiês pesados, não é? Já nem falo do orçamento, mas dossiês pesados, tem que se perder muito tempo se quiser levar aquilo a sério, e não vai ser fácil. O Chega vai ser sempre acutilhante, vai ser sempre agressivo, mas já percebeu, com certeza que percebeu, que estar numa Assembleia Municipal, que ainda por cima não vale a pena estar ali com grandes agressividades extra, digamos assim, porque as Assembleias Municipais também não são vistas pelo público, não é? Por norma. Quem lá está, normalmente afeta partidos políticos, é quase como as Assembleias de Freguesia, e ainda se nota mais. 3, 4 pessoas estão em cada Assembleia de Freguesia. É gente dos partidos, não é? Portanto, não vai lá um cidadão, hoje vou jantar e vou ver a Assembleia de Freguesia. Isso não acontece. Quando isso acontece é porque há ali um assunto grave na freguesia para ser discutido, não é? Já estás na junta há muitos anos, portanto sabes bem disso. Nas Assembleias Municipais também é um bocadinho assim, não é? Quando houve grandes temas aqui de discordância no nosso Conselho, ou entre pessoas do nosso Conselho, ou do Conselho com outros conselhos, ou com poder central, aí sim tínhamos Assembleias Gerais, Assembleias Municipais com muita gente. No caso contrário não é assim. E o Chega já percebeu que, de facto, tem que utilizar outras formas para chegar às pessoas, que a Assembleia Municipal não é, de facto, isso que se pretende. O PS tem excelentes quadros. Eu só espero que o PS consiga ter uma linha certa e orientadora e que não ande assim um bocadinho tipo em guia por vezes aos zigzags, que às vezes parece-me que o PS, tendo muita gente boa, funciona um bocadinho desorganizado. É o que me parece, tem acontecido em mandatos anteriores, não estou a dizer que tenha sido no último, mas também um pouco, mas tem gente muito boa, é questão de os utilizar e saber ser a verdadeira oposição, porque é o partido maior da oposição, portanto tem essa obrigação. O PSD tem excelentes quadros, o problema é que falam sempre os mesmos, não é? E são sempre os mesmos a decidir, não é? Agora já houve uma certa... temos gente nova à frente, não é? Já saiu alguns dos históricos que lá estavam e isso de alguma forma melhora... Não havia muitos pontos de intervenção, portanto falou o Carlos Seixas na certo, na área mais fiscal, o João Cunha como líder. Mas eu não estou a falar desta Assembleia em concreto, estou a falar para os 4 anos. Presidente de Junta a intervir. Estou a falar dos 4 anos dos próximos 4 anos e falo dos últimos 4 anos. São quase sempre os mesmos a manifestar-se e as votações, alguém de frente olha para trás e já sabe como é que se vota. Portanto, não, o PSD nessa matéria está bem organizado, o problema é que tem excelentes quadros e depois eles não têm oportunidade. E isto acho que é uma altura boa para o PSD também abrir um bocadinho o leque e deixar mais pessoas intervir sobre determinados assuntos. Sobre assuntos técnicos, haver pessoas a falar daqueles assuntos e não tanto quem é líder ou quem costuma falar mais vezes, que às vezes nem domina bem o dossiê, e eu que me lembro assim de repente num assunto ou noutro, houve uma ou outra pessoa do PSD que falou em assuntos muito concretos e objetivos e daqueles assuntos que gerava controvérsia, de resto era sempre os mesmos. O Mandato, o Rodolfo falou, a Ana Lamas falou. Não podemos entrar neste diálogo, porque senão nunca mais saímos daqui. Estamos mesmo para terminar o programa e vamos ao melhor e ao pior da semana. Alferes, começamos por ti esta semana.
O melhor, muito rapidamente, foi o Orçamento de Estado aprovado. Dá estabilidade ao país? Dá estabilidade ao país, embora o orçamento não seja o meu orçamento, estou quase isto orçamento não é o meu, não é? Ok. Mas a questão não está aí, a questão é que é o documento mais importante de um país, de uma comunidade, é o Orçamento de Estado do Poder Central e, portanto, ainda bem que foi aprovado. Acho que aqui o PS teve uma atitude de responsabilidade. Ok. Força. E já ia dar o negativo. E podes dar o pior da semana também. O pior da semana é o caso que aconteceu no Alentejo com os imigrantes, em que figuras da GNR estão envolvidas. Aquilo é inconcebível. Eu às vezes pergunto em que país é que vivo. Como é que aquilo durou meses e meses, até se consta que já terá sido anos, gente da GNR envolvida, que quando estes imigrantes, o meu pai foi imigrante, a minha mulher foi imigrante, os meus sogros foram imigrantes, eu estou rodeado de imigrantes, sei o que é, não sei na pele, mas sei o que é que esta gente sofreu quando foi imigrante, e esta gente veio para cá, que não tem a quem bater à porta. Quando aparece alguém fardado, é a partir daquela primeira pessoa a quem eles se dirigem, este pode ser o meu salvador. Não, são os piores ainda, são os carrascos. Pá. Isto deve ter sido dramático para aquela gente, deve ter sido mesmo. Ainda por cima, a juíza parece que soltou toda a gente, não é? Eu não percebo nada de direito também, não é? Não me quero aqui meter nisto, mas há qualquer coisa aqui que não está a funcionar bem. Muito bem. Filipe, melhor e pior? Melhor, Portugal campeão do mundo de futebol de sub-17. Há pouco tempo, às 18 horas que terminou. O projeto Jovem Autarca, que está com grande pujança, com 21 participantes e com grande dinamismo, e que já se faz sentido nas escolas. E tem o Orçamento de Estado aprovado, que é também claramente uma nota muito positiva. Quanto ao pior, os surtos de gripe, portanto, apelo, fica aqui uma nota de apelar à população para poder vacinar-se quem puder e estar atento àquilo que é este surto de gripe, que principalmente nas crianças dá ali alguns sintomas chatitos. O meu pior, eu tinha isto como nota final, mas vou pôr no pior, que é, eu sou um amante fervoroso de debates nas legislativas, nas presidenciais. Eu sei que o nosso programa é dedicado à parte mais local, mas eu tenho que falar sobre isto. Que é eu escrevi aqui, os debates que falam de tudo menos do país. Há exceções, mas passamos num debate meia hora, 15 minutos, 20 minutos às vezes, na minha última nota, no meu pior, que eu escrevi, independência, setar a mania ou moda. O que é isto de sermos independentes? Eu acho que a independência é eu saber que sou do Futebol Clube do Porto e olhar para um caso que é grande penalidade e dizer que, mesmo sendo portista, na minha opinião, aquilo é uma grande penalidade. E é isso que se pede a um Presidente da República, é isso que se pede a um Presidente de Câmara, é isso que se pede a um Presidente de Junta. Eu tendo as minhas ideologias, tendo as minhas ideias, tendo as minhas convicções, saber olhar para aquilo que é o bem comum, para aquilo que é a legislação, para aquilo que é as leis que estão no Diário da República e colocá-las em prática. E depois, nós temos muito isto, que é, passamos a vida a pregoar que temos que ter pessoas a envolver-se no movimento político, temos que ter pessoas a envolver-se nos partidos, não pelas partidarices nem pelas politiquices, por aquilo que é a política da polis, daquilo que é das pessoas, daquilo que é da civilização. E depois passamos da cidadania, passamos campanhas completas e eleições completas legislativas a dizer que a nossa virtude é que temos muitas pessoas da sociedade civil comum que são independentes. O que nos interessa agora é se o Presidente da República, se tem algum passado, atenção, não tenho nada contra o Almirante, nem estou aqui a expressar, melhor, vou expressar, porque toda a gente sabe onde é que eu estive, eu tenho maior propensão para apoiar o Marcos Mendes. Pronto. De todos os candidatos é aquele que me diz um pouco mais. Mas sim, sou militante do PSD, mas é isso. Eu sou militante do PSD e toda a gente sabe que sou militante do PSD, sou católico, sou adepto do Futebol Clube do Porto, e isso nunca me fez deixar de estar na minha vida civil, pública e até de responsabilidades, sem estar com a independência das coisas. E isto está-me a fazer muita confusão, porque mais uma vez passámos a vida a dizer, parece que hoje em dia ser militante do partido não é virtude, é cadastro. Sim. Então vamos afastar cada vez mais as pessoas. Isso mesmo disse o Coutinho de Figueira num dos debates. Portanto, isto para mim é do pior que existe. Que é, não é em si o facto de apregoar, peço desculpa, a independência não se apregoa, pratica-se. Portanto, é importante os Presidentes da República, os candidatos a Presidente da República, terem um debate para aquilo que são as ideias da sua presidência ou do seu magistério de influência para o país e não tanto estarmos 15 minutos a dizer o senhor é mais independente do que eu ou menos independente do que eu, você tem estas pessoas na lista, aquelas pessoas na lista.
É importante nós darmos de nós à comunidade, é importante nós darmos de nós à vida pública, à vida cívica e fazê-lo isso com as nossas convicções e admitirmos as nossas convicções. Isso para mim é a maior independência de todas. Muito bem, ser político não está na moda, Délio, melhor e pior da semana. Permitam-me só, porque eu na semana passada não estive presente, Força. A minha nota do melhor é efetivamente a eleição da Amadeu Albergaria para... Foi o melhor da semana passada, Sim, do Alferes e do Filipe. Eu disse Muito exatamente bem. isso, como eu não estive presente. Boa. A vice-presidente. Não é por não... Eu tive-vos a ouvir, mas não podia deixar de expressar, porque essa seria a minha nota e, portanto, quis expressá-la agora para vice-presidente da AMP. Também, vocês já falaram nos melhores, o futebol, os orçamentos, portanto, escusado será, tinha aqui também o futebol, porque efetivamente estava quentinho. No pior, a tentativa de capitulação da Ucrânia num plano meramente económico, desenvolvido pela administração de Trump e pela administração americana, através desta figura, em conluio com Vladimir Putin. Para mim, isto é, de facto, quando é a humilhação suprema daquilo que é uma luta de um povo estoico e que, de facto, tinha direito à sua geral independência, permitam-me dizê-lo. Por outro lado, também trago aqui as praxes generalizadas, quando as praxes saem fora daquilo que é a praxe. Estás a falar do caso dos bombeiros do Fundão? Dos bombeiros do Fundão. É extremamente grave aquilo que aconteceu. Um caso É escabroso. extremamente escandaloso, de facto, para aquilo que nós assistimos. E estou, como o Alferes diz, continuo sem perceber qual é a justiça do nosso país, porque quando nós ilibamos estas pessoas de uma primeira responsabilidade, que é a cárcere, que é de facto puni-las de facto por aquilo que fizeram, estas pessoas estarem à solta não me apraz dizer mais nada. Acho que é de facto arrepiante. E dizer que as pessoas não se podem cruzar nem falar numa comunidade extremamente pequena, que quase toda a gente fala com toda a gente. É algo que arrepia sentir o que é que terá passado aquela pessoa. É dantesco. Tendo em conta que estamos a falar de uma entidade securitária de um povo, que são os bombeiros, e portanto, que não mereciam esta mancha negra no currículo. Mas, infelizmente, há pessoas que ainda conseguem cometer estes crimes. Exato. Para mim são de facto crimes hediondos. Exato, é um caso que nos deixa sem palavras, mas ainda temos notas finais, portanto vamos a elas. Filipe, começamos agora por ti. São Silvestre, palco de Natal, que acontece já então este fim de semana, o início do Perlim e do Mercado de Natal e aquilo que será a iluminação de Natal amanhã começa então a partir das 19 horas. Dizer que já há luz de Natal em Ramião também, portanto fica esta nota, e dizer que na segunda-feira, dia 1 de dezembro, a Juventude Atlética de Ramião celebra 49 anos com uma tarde ligada ao desporto, à cultura, e que vai ser muito animada. Estão todos convidados a estar presentes no Estádio Padre Joaquim Sousa Lamas a partir das 14h30. Muito bem, fica aqui os parabéns para a Juventude Atlética de Ramião. Alferes. A minha nota no final, digamos, é o Perlim. É o Perlim e tudo que está à volta dele, o mercado de Natal e também o próprio acender das luzes, amanhã, ao fim da tarde também. É um evento único, é um evento que traz muito nome a Santa Maria da Feira e traz muita gente cá a Santa Maria da Feira. É um evento, como disse, único na maneira conforme está desenhado. Obviamente que há muitos eventos semelhantes já por esse país fora e, portanto, também já se nota um pouco digamos, a concorrência direta de outros eventos e, se calhar, o que se fala muitas vezes da viagem medieval já se começa a aplicar ao Perlim, já é preciso inovar, é preciso fazer coisas diferentes. Os dronezinhos que aí vêm será uma boa iniciativa. O Mercado de Natal foi uma excelente iniciativa há alguns anos atrás. É preciso inovar e não se pode parar, mas, de facto, é um momento da semana, se calhar do mês, em Santa Maria da Feira. E que São Pedro ajude. Délio. A minha nota final é muito diferente dos meus colegas, portanto, eu Perlim e... É sério, juro. Estamos todos imbuídos no espírito natalício. Eu faço diferente, portanto, aquilo que eu desejo é que, de facto, seja uma excelente organização e que não tenhamos aquilo que preconizamos aqui, que é os grandes constrangimentos na questão do trânsito. Isso não tens. Aliados a este grande evento que está sedimentado no nosso município. Muito bem, e é com a magia do Natal que nos despedimos neste Discordâncias, o debate que dá que pensar, com Délio Carquejo, Alferes Pereira, Filipe Dias. Estão de regresso na próxima quinta-feira, depois das 19 horas, com novas temáticas. Continuação de uma boa quinta-feira.